Queridos irmãos e irmãs, eu quero cumprimentar-lhes com a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos nesse lugar novamente, para que ouvirmos a palavra de Deus. Que honra e que alegria poder receber a comunidade do Senhor, para juntos ministrarmos a Escritura Sagrada. Hoje nós vamos conversar sobre um texto da palavra de Deus, que é bastante conhecido da igreja, muito pertinente. E estaremos conversando sobre um tema ainda mais. Esta é a 12ª mensagem, o 12º sermão sobre a felicidade. Estamos dialogando sobre a felicidade e este é o 12º encontro que nós estamos falando sobre este tema. E hoje nós vamos pensar sobre como lidar com o estresse, tendo em vista que falar sobre estresse é falar sobre algo comum a todos nós. Todos nós temos o enfrentamento do estresse. Certamente todos nós enfrentamos algum tipo de estresse hoje. E eu gostaria de usar como base, como fundamentação para a nossa reflexão, o texto que se encontra em Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. Enquanto os irmãos abrem a palavra e encontram o texto, eu queria fazer menção do aniversário do nosso querido Martinho. Hoje ele completa 60 anos de idade. E eu queria uma salva de palmas para o presbítero Martinho. Acho que ele está ali na secretaria. Mas eu queria cantar e celebrar a Deus por este homem de Deus, que é uma bênção para esta comunidade, uma bênção para esta igreja, e um homem muito envolvido com o reino de Deus. Cadê ele? Está aí, Martinho? Martinho está aí? Amém. Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo 24. Está aí o aniversariante, viu, irmãos? Deus abençoe sua vida, meu amigo. Eu vou ler o texto, os irmãos apenas acompanhem, podem permanecer sentados, tá? E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouviu falar dele e lançou-se aos seus pés. E esta mulher, que era grega, Ciro-fenícia, de nação, rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante de tua voz, a tua palavra que é clara aos nossos corações. Suplicamos-te que fales conosco, conforme o conselho da tua vontade, em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma mulher que enfrentou uma vida extremamente desafiadora. Imaginem os irmãos que essa mulher, ela, por ser de uma nação gentílica, ela necessariamente sofria determinada exclusão do povo judeu. Não apenas isso, não obstante isso, ela também era alguém que tinha um problema enorme com a sua espiritualidade, tendo em vista que tinha dentro do próprio lar uma filha há muito tempo atormentada. E esta filha que estava atormentada, certamente trazia ou lançava sobre esta mulher muita angústia, muito sofrimento. Não há dor maior para um pai do que ver o filho sofrer e nada poder fazer. Não há angústia maior para uma mãe do que ver uma filha em processo de declínio e não poder socorrer esta filha. E era esta a situação desta mulher. A Escritura vai nos contar de todos os seus dramas, de todas as suas dores. E eu escolhi esse trecho da palavra quando falo sobre estresse para a igreja,
Porque nós estamos diante de uma mulher que sofreu diversas pressões estressoras, diversos impactos. Havia um estresse emocional, um estresse social, um estresse físico. Ela era marcada em todas as instâncias da vida. E ela encontra Jesus no momento de estresse. Porque a Bíblia diz que Jesus buscava uma casa para descansar, mas ele não conseguiu se esconder. É interessante a gente refletir sobre isso. O Filho de Deus estava em uma situação estressora, precisando de descanso. A Escritura vai dizer que ele buscava um espaço para o descanso, mas não encontrara. E aí a primeira questão que nós precisamos pensar é que quando a gente fala de estresse, não necessariamente nós estamos falando de algo negativo. A gente sempre entende estresse como algo patológico, doentio, maléfico. E o estresse não é patológico. O estresse ele é natural. Ele é uma bênção de Deus para nosso organismo. Deus nos fez com capacidade de receber a carga de estresse, nos preparar para o estresse, vencer a situação estressora e amadurecer. Qual é o problema? É quando não conseguimos vencer a situação estressora e ao invés de maturar e crescer, nós declinamos, nós nos entregamos e nós desistimos de viver. O que é a depressão? A depressão é desistir da possibilidade de vencer as situações estressoras da vida. Alguém que está em estado de depressão está em estado de dormência, porque quando vem a esta pessoa uma situação de estresse, ela não encontra em si forças ou não reúne em si forças necessárias para responder à situação de estresse. E aí nesse momento o estresse deixa de ser um estresse natural e passa a ser um estresse crônico, patológico, uma enfermidade, uma doença. É preciso que nós tenhamos em mente, irmãos, que as crianças, quando elas sofrem uma situação extremamente estressora, elas carregam esse dano para o resto da vida. Pessoas que sofreram algum tipo de violência física ou emocional na infância, são pessoas que continuarão carregando algumas marcas dessa experiência lá da infância pelo resto de suas vidas. Inclusive, os estudiosos da psique, eles vão trabalhar a ideia de que aquilo que é trágico que acontece nas nossas vidas de 0 a 12 anos define muito do nosso comportamento na nossa fase adulta. E aí uma criança que sofre algum tipo de violência e esta criança não tem em si forças necessárias para responder a esta violência, esta criança cresce sem confiar em si mesma, sem conseguir reunir forças para vencer outros desafios em outras áreas da vida. Por isso é tão importante aos pais estar próximo, estar ouvindo, ser escuta. Se sua filha ou seu filho chega da escola e o seu comportamento não é um comportamento natural, é um comportamento estranho, escute isso, atente para isso, perceba isso. Ame o seu filho observando o seu silêncio. Porque às vezes o filho, ele tem uma atitude estressora, ele sofre um dano, ele sofre um trauma, e ele não é ouvido, ele não é percebido quando chega em casa. Então nós que conhecemos os nossos filhos, temos a missão de perceber esse estado emocional dos nossos filhos. E nós precisamos compreender nesta noite uma decisão de olhar para o estado emocional dos nossos filhos hoje pode livrá-los de problemas maiores no futuro. Então o que acontece de 0 a 12 anos define muito daquilo que nós vivenciaremos como experiência emocional no restante das nossas vidas, tá certo? Então eu queria introdutoriamente explicar para os irmãos esse ponto de que o estresse não necessariamente é algo ruim, mas é um dispositivo, e esse dispositivo é acionado por um sistema chamado sistema simpático. Ele é acionado pelo nosso cérebro, o sistema simpático é ativado,
e esse sistema simpático nos prepara para a luta ou fuga. Alguém que está numa situação de estresse é alguém que está preparado para lutar ou correr. Quando a gente está estressado, acontecem algumas coisas físicas, e aí eu queria começar dialogando com vocês sobre esse aspecto físico, sobre a área física. Quando a gente está em situação de amplo estresse, algumas questões se alteram no nosso corpo, no nosso organismo. Primeiro, a nossa pupila fica dilatada. Por que a pupila dilata? Ela dilata para que a gente possa enxergar melhor o inimigo. Nós estamos em situação de risco, e aí a situação de estresse, o sistema simpático aciona a nossa pupila e diz assim: você tem que enxergar mais nesse momento, te prepara para você lutar ou correr. Acontece a piloereção, os nossos pelos começam a ficar soerguidos. É o sistema de refrigeração do organismo que está sendo acionado, porque nós vamos ter que correr, e se vamos correr, a nossa temperatura vai aumentar, e aí Deus soberanamente aciona esse sistema de resfriamento do corpo. Nós ficamos brancos. Você já viu gente assim branca? Eu já vi muito. Sempre que eu dou oportunidade a alguém, a primeira vez para cantar, ela sobe aqui, que eu penso que não existe sangue na vida da pessoa, né? Por que a gente fica tão nervoso e tão tenso quando a gente vai falar na frente das pessoas? Quando a gente recebe a oportunidade para falar? Nós vamos conversar sobre isso hoje à noite. Existem formas de a gente não ter a mesma atenção em determinados desafios? Existem sim, existem formas. Pastor, o senhor não fica tenso e o senhor não fica nervoso? Há uma diferença entre quem fala diversas vezes e obtém de alguma forma a prática do diálogo, e entre quem dificilmente o faz. Mas não há uma diferença entre um processo estressor. Eu estou aqui ministrando, depois de mais de 15 anos, 19 anos ministrando a palavra de Deus, e eu estou em uma situação de estresse, assim como os irmãos estão. Só que quando você está muito estressado, a primeira coisa que acontece é o seu sangue fugir, você fica pálido. E por que você fica pálido? Porque a pele naquele momento não precisa de sangue. Quem precisa de sangue é o coração e os músculos. E aí o sangue vai para o coração e para os músculos para quê? Para você se preparar para a luta ou para a fuga, para você batalhar ou para você correr. Existe algo mal nisso, irmãos? Sim ou não? Até agora tudo bom, perfeito? Até agora tudo perfeito. Só que existem 3 fases do estresse que eu anotei aqui. Primeiro é a fase da adaptação, segundo a fase da resistência e terceiro a fase do esgotamento. Pastor, isso é uma aula sobre estresse? Você vai compreender, tenha paciência. Fase da adaptação, vamos usar aqui uma figura. Imagine que o João Vitor começou a bater no braço dele. O que acontece na primeira pancada forte que ele dá no braço? Dói, sim ou não? E o que é essa dor? É a primeira fase. O corpo dele está se adaptando ao novo. Sofreu uma pancada. Aí o João Vitor fica chateado com a dor e começa a bater, e ele bate diversas vezes no braço. Depois de ele bater 1000 vezes, o que vai acontecer com o braço dele? Não vai mais sentir dor, sim ou não? E por que não vai mais sentir dor? O corpo dele vai obter resistência. Isso é válido para todas as áreas da vida. Primeira vez que você recebe a oportunidade para cantar, para pregar, para ministrar um seminário na escola, para falar em público, é a fase da adaptação. É um processo de dor, é um processo terrível. Quando você faz isso a 1000ª vez, o seu corpo já nem sente mais. Você está adaptado àquele processo. E aí eu pergunto para os irmãos, o que vai acontecer se ele continuar batendo no braço? Ele vai sair da fase a segunda fase qual é? Resistência, para a fase de esgotamento. E o que é a fase de esgotamento? Necrose, tumores, e agora o braço dele se tornará um braço patológico. Isso é válido para todas as dimensões da vida. A gente primeiro tenta resistir. Em segundo lugar,
a gente não mais resiste porque se adapta. Em terceiro lugar, a gente desiste porque não conseguiu permanecer se adaptando. O que é a vida? A vida é uma sucessão de vitórias sobre as situações estressoras do dia a dia. Você acorda, enfrenta uma situação estressora, vence, se adapta, cresce, amadurece. Você desperta, enfrenta uma situação estressora, vence, se adapta, cresce e amadurece. Chega um dado momento da vida que a situação estressora vem, mas você não reúne mais em você forças para vencer, você entra em processo de declínio, necrosão. É como se você agora estivesse enfermo demais para vencer. E aí nós chamamos isso de depressão. Alguém que não consegue responder a um estímulo de estresse é alguém que está em estado já de declínio e de esgotamento, tá certo? Então, basicamente, eu queria transmitir isso para os irmãos compreenderem essa ideia das fases, tá? E aí eu queria que nós pensássemos sobre o versículo de número 24. Porque a Escritura nos diz que Jesus ele vai a Tiro e Sidom e ele buscava entrar numa casa para descanso. E aí tem alguns conselhos importantes para que nós apliquemos às nossas vidas hoje. Porque nós estamos falando do Filho de Deus que se reconhece necessitado de descanso. Será que havia uma vida mais estressante do que a vida de Cristo, irmãos? Imaginem os irmãos, você portar a divindade e você ter que transitar e caminhar em meio a uma geração profundamente incrédula. Imaginem os irmãos, você ter que carregar o pecado de todos os homens que nasceram antes, durante e depois dele, enquanto humano, porque ele permanece vivo hoje, mas não mais carrega os nossos pecados, porque ele os lançou na cruz e no madeiro, morrendo a nossa morte para nos dar vida e vida com abundância. Mas esse Deus absoluto que criou o sistema simpático, esse Deus absoluto que criou toda essa disposição biológica, é um Deus que descansa. E aí de repente você pode dizer, olha, mas eu não preciso, eu trabalho de sol a sol e eu não vejo necessidade de dormir 8 horas, para mim basta dormir 3. Perfeito, você pode até ter uma situação biológica mais interessante do que a de Cristo, mas eu acho difícil. Se Cristo, sendo biologicamente pleno, perfeitamente humano, descansou, nós precisamos aprender a descansar. E se você não olha para esse viés da argumentação biológica, porque Jesus, como homem, ele descansou, eu queria dizer a você que o Deus Todo-Poderoso criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Não que ele estivesse cansado, mas que ele desejava nos trazer uma importante lição para a história. Ah, pastor, o senhor fala sobre isso porque o senhor não sabe minha vida. Na empresa que eu trabalho, se eu parar, ela para. Eu não posso deixar de fazer essas 20 atividades por dia, porque se eu não fizer, degringola, a coisa não anda. Eu tenho que estar fazendo. Olha, irmãos, Jesus estava cumprindo o plano de Deus. Deus estabeleceu um projeto antes da criação do mundo, de resgatar a humanidade do seu vil pecado. E Jesus estava cumprindo o plano. E a Escritura diz que ele descansou. Certamente a sua atividade, por mais importante que seja, ela não é tão importante quanto era a atividade do Cristo de Deus. Se ele descansou, Deus reservou esta noite para nos dizer que ele fez dispositivos interessantes no nosso corpo. Então, se você está sentindo algumas sensações daquilo que eu estou dialogando, daquilo que eu estou conversando, é porque Deus amorosamente está dizendo, ou você para, ou o corpo que eu preparei para você vai parar. Ou você para, ou o corpo que eu preparei e te entreguei para você cuidar, vai se desconectar, vai se desligar. Porque eu vos fiz com limites. Era isso que Jesus diria a todos nós. O nosso corpo possui limitações.
A nossa mente possui limitações, as nossas emoções possuem limitações. Nós precisamos respeitar os limites do nosso corpo, ou então nós não estaremos glorificando a Deus com a nossa vida. Alguém pode cumprir a necessidade ou suprir a necessidade da sua casa. Alguém pode entender-se como responsável por nutrir a necessidade dos filhos casados até. Alguém pode entender-se como comprometido com a missão e com a responsabilidade de trabalhar 2, 3 turnos. Mas não é essa a proposta pensada por Deus para nós. A proposta pensada por Deus para nós é que o trabalho faça parte da nossa vida, mas que ele não seja a nossa vida. A proposta de Deus para nós é que o trabalho seja parte daquilo que nós somos. Nós somos muito além do trabalho. Nós somos trabalho, nós somos família, nós somos vida. E quando Jesus descansou ao 6º dia, Jesus não descansou como fuga do trabalho. Quando o nosso Deus cria o mundo e descansa, Ele não está fugindo do trabalho. Ele está ensinando-nos que é preciso parar para ir em busca dEle mesmo. Quando paramos para descansar aos sábados e domingos, nós não estamos fugindo das atividades do trabalho, nós estamos voltando aos braços do eterno Deus. Descansar é encontrar-se consigo mesmo e encontrar-se com Deus. Porque senão, nós viveremos na ativação constante e o que vai acontecer é o necrosar da nossa existência. Nós perderemos a capacidade de responder aos estímulos estressores. É porque eu tenho que fazer uma prova do Enem. Estímulo estressor maravilhoso. Mas é porque eu tenho que me isentar de viver para fazer essa prova do Enem. Virou patologia. Se para responder um estímulo estressor eu preciso sacrificar tudo na minha vida, isso é doença, isso é enfermidade. Pastor, o senhor não está dizendo que existem momentos que a gente tem que ser mais incisivo nos estudos? Existem sim, é óbvio que no ano que você está se preparando para o Enem, você precisa abrir mão de algumas coisas. No ano que você está se preparando para uma entrevista importante, ou no momento que você está se preparando para uma entrevista importante, você precisa abrir mão de algumas questões, de algumas coisas. Até porque a adaptabilidade a uma questão estressora vem por meio do treinamento. Recebeu a oportunidade para cantar, para pregar, para ministrar, para ensinar, para ministrar no seminário. Não pegou no material. Não treinou o hino. Quando você chegar aqui à frente, aquela situação de estresse anterior não foi vencida. Você também não terá a capacidade de vencer o desafio. Recebeu uma oportunidade, sabe que estará com possibilidades de ministrar. Obreiros, nós somos obreiros da casa de Deus. O obreiro da casa de Deus tem sempre que ter um sermão pronto. Nem que seja um, porque ele não sabe quando é que vai pregar. Ele vem para o culto, de repente o pastor pode oportunizar ele, ou não. Eu fui treinado por um pastor, e eu passei muitos anos sendo pastoreado por este homem, que ele dizia assim: você vai saber quando você vai pregar na hora do culto. Pastor, mas não era bom o senhor avisar antes? Ele disse: se eu avisar antes, você adoece antes. Então eu aviso na hora, que aí você adoece menos. Porque tem gente que responde ao estresse de várias formas diferentes. Tem gente que adoece. Sim ou não, irmãos? Tem gente que responde ao estresse de forma fisiológica. Tem gente que responde ao estresse de diversas formas distintas. Então, quando você está pronto, está preparado, o processo estressor ele é menor. Por isso é importante o treinamento, o exercício, a manutenção do hábito, para que então aquele processo de estresse seja sobrepujado e você possa, assumindo oportunidade ou diante dos desafios da vida, ter consciência de como vencê-los, tá? É imprescindível a gente pensar sobre isso. Compreendendo essa visão que é uma desconstrução de que o estresse não é maligno,
mas é um bem dado por Deus, construído por Deus para nos fazer amadurecer. Uma vez vencendo, a gente matura, tá? Então, na área física, era isso que eu gostaria de tratar com os irmãos. Mas temos também o estresse na área emocional. E todos nós passamos por algum tipo de estresse na área emocional. Porque não existe fase alguma da vida que não seja repleto de estímulos estressores. As crianças têm, sim ou não? Tem. E diversos estímulos estressores. Primeiro, porque elas são profunda e totalmente dependentes. Extremamente dependentes. Porque tudo é novo e elas são inábeis, incapazes de fazer muita coisa. É claro que isso é comprovado, que eu estou conversando com os irmãos, é a partir de pesquisa. Eu passei 2 semanas lendo o tema, estudando sobre o tema. É a partir de pesquisa comprovada. A fase da infância e a terceira idade é a fase de maior felicidade. A fase onde as pessoas vivem os maiores estresses da vida é a fase de 40 a 50 anos. Quem aqui está entre 40 e 50 anos? Muito bem, sejam bem-vindos. Né? Momento de estresse. 40 e 50 anos. Mas por que 40 e 50 anos? E aí, Martin Seligman é um dos grandes especialistas da área. Ele vai dizer que quando você ainda é criança, você não conhece nada e você depende de muitas pessoas. Depende de tudo. E quando você tem essas pessoas para suprir essa necessidade, a situação que é estressora é resolvida. Quando você chega na fase adolescente, o que é difícil na fase adolescente? É porque tudo é a primeira vez. Sim ou não? Na fase da adolescência, é a primeira vez que você vai pegar o ônibus sozinho. Ora, pegar um ônibus e se deslocar na cidade é a coisa mais natural do mundo para quem está na fase adulta. Mas para o adolescente, é um desafio enorme. E não pense que é simples. E não é simples porque é a primeira vez. E aí como é que o corpo responde? O corpo responde de forma emocional. Tudo é a primeira vez na fase adolescente. Na fase da juventude, qual é o estresse da juventude? São diversos. A gente ia ficar até amanhã de manhã conversando sobre estresse na juventude. Não, pastor, jovem não passa por problema não. Você esqueceu, foi? Tem gente que quando chega à fase adulta acha que jovem não passa por problema. Meu irmão, só em você ainda não ter concluído o lugar onde você vai estudar, ou o curso que você vai fazer, ou a pessoa que você vai casar, ou o bairro onde você vai morar, falta só isso para um jovem. E aí ele fica nessa incerteza, e essa incerteza gera extremo estresse. Todos nós sabemos que do ponto de vista cristão, confiar em Deus, amar a Deus, honrar a Deus, é a saúde e segurança para as nossas emoções. Porque tudo que Deus tem pensado para as nossas vidas se realizará conforme o conselho de sua vontade. Fase adulta, por que é a mais estressante? Porque quem chegou na fase de 40 anos e conquistou tudo aquilo que projetou na fase da adolescência e da juventude, quando chega com 40 anos fica com medo de perder. Aí o estresse dele é para conseguir manter o que conseguiu. E se não conseguiu, o estresse dele é a angústia de não ter conseguido. Então não tem jeito, de 40 a 50, o estresse é aterrador. E aí quando você passa dessa fase dos 50 anos de idade, que você chega à terceira idade, depois dos 60 anos, você então começa a vivenciar, segundo a pesquisa, essa pesquisa de Martin Seligman, você começa a vivenciar uma experiência de maior alegria. Por quê? Porque o idoso já não é mais criança dependente, totalmente dependente, ainda que ele em dado momento da vida seja dependente de outras pessoas para a locomoção, mas ele é alguém estruturado, bem estruturado e organizado mentalmente. Ele não é mais um adolescente que está diante das primeiras coisas. O que é o idoso? É alguém que diz para a gente o que ninguém mais teria coragem de dizer. É muito comum e é muito bom sentar com pessoas idosas, porque elas dizem mesmo, porque elas não estão mais preocupadas em agradar as pessoas, mas dizer o que é necessário ser dito. Por que não mais jovem? Porque ela já passou por esta fase, já também passou pela fase adulta e percebeu que se não conquistou, não é a conquista de coisas que nos faz grandes. Se ela conquistou, não é a manutenção dessas coisas que nos faz grandes. Os idosos costumam apreciar mais o sol da tarde, costumam apreciar mais o abraço. Por que eles apreciam mais o abraço? Porque pode ser o último, porque o sol pode ser o último.
E sempre que nós estamos observando a vida com a consciência do estado morte, nós valorizamos mais a vida. Seligman fez uma pesquisa com pessoas que ganharam na loto e pessoas que receberam diagnóstico de câncer. 6 meses depois, as pessoas que conseguiram resistir ao tratamento do câncer estavam mais felizes do que as pessoas que ganharam na loto. Mas por quê? Porque existe um ponto de homeostase, um ponto de equilíbrio. Se você é pobre e necessitado demais, você sofre. Se você não tem necessidade alguma e pode ter todas as coisas sem enfrentar nenhum desafio estressor, você também sofre. Nós precisamos ser estressados, lutar, vencer e sair com a sensação de que a gente conseguiu. Nós precisamos receber o estresse, lutar e continuar confiando que nós seremos melhores amanhã, porque este é o processo pensado por Deus para a nossa existência, e Deus deseja guardar as nossas emoções, nos dando força e capacidade para resistir a todas as intempéries e todos os problemas que surgirem na existência. Portanto, quando você abrir a sua boca para reclamar que está tendo muito problema, Deus está te dando muita oportunidade de amadurecer. Olha que benção. Pastor, é problema demais, para onde eu me viro é problema. Muito bem, você pode, olhando para a situação estressora, desistir, ou você pode compreendê-la como um desafio a crescer, a melhorar, a progredir. E sem dúvida este é o projeto pensado por Deus para nós. Pastor, como a gente consegue se prevenir emocionalmente? Controle melhor o lado emocional com autocontrole. Evite situações que deixem você irritado ou nervoso ou nervosa. Procure desabafar com alguém, né? Não permita que as crises sentimentais destruam sua existência, não anule a sua singularidade. Tem gente que, porque não está mais relacionado a outra pessoa, se destrói. Não permita que isso aconteça, porque você é singular. Você foi feita por Deus, você foi feito por Deus, criado em Deus. Quando Deus criou Eva para Adão, não é porque Adão estava incompleto, é porque não era bom que ele estivesse só, era bom ter alguém. Mas Deus nos completa quando somos desprezados por outros. Deus a ninguém despreza, amém, irmãos? Então procure ajudar alguém, esses são conselhos importantes. Procure realizar trabalhos filantrópicos, voluntários, isso faz muito bem. E aí procure também evitar o foco do devo fazer agora. Seja mais maleável com a sua vida, seja menos exigente com a sua vida. As coisas não precisam ser controladas de forma tão detalhada. Existe um Deus que cuida da nossa história. Nós precisamos aprender a descansar nele. E aí a Escritura diz assim, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouviu falar dele e lançou-se aos seus pés. Ela tinha uma filha possessa de espírito imundo. E ela chega com autocontrole, emocionalmente resistente. Quando ela chega, a primeira pancada que ela recebe é os discípulos tentando afastá-la. Como se não bastasse, ela consegue se aproximar do mestre. Aí o mestre diz assim para ela: você não é da nação de Israel. E aqui em Israel nós chamamos de cão, de cachorrinho, quem é gentil. Jesus estava trazendo a lição para os discípulos. Aí Jesus olha para a mulher e diz: não é lícito retirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Se essa mulher estivesse desestruturada emocionalmente, ela tinha razão para estar. Sim ou não, irmãos? Porque quem conhecia a história dessa mulher deve ter dito: rapaz, é muito sofrimento uma pessoa dessa. Se Jesus soubesse o quanto ela está sofrendo, a questão é, Jesus sabia. Mas Jesus também sabia que as situações estressoras não estavam vergando aquela mulher para a lama, mas só erguendo ela para resistir aos embates da existência. Aí o Senhor Jesus olha para ela e diz assim: olha, não é lícito tirar os pães dos filhos e entregá-los aos cães.
Aí ela olha para Jesus mentalmente equilibrada e diz assim: tudo bem, Senhor, mas o Senhor deve saber que os cachorrinhos se alimentam lá debaixo da mesa, das migalhas que caem da mesa. Os cachorrinhos estão lá. Aí Jesus olhou para aquela mulher e disse: isso é que é autocontrole, isso é que é resistência, isso é que é alguém mentalmente equilibrado. E Jesus disse: vai para a tua casa, mulher, o demônio já não está mais lá, ele já saiu, tua filha já está sarada, bendito seja o nome de Jesus. Você sabe por que ela tinha autocontrole, irmãos? Porque o problema com a sua filha era maior do que ser rejeitada. O que é ser rejeitada por alguém diante de ter uma filha possessa? Então ela tinha consciência daquilo que precisaria ser o foco da sua vida. E às vezes nós estamos despendendo tempo em quentiúnculas, em coisas mínimas, em coisas supérfluas. Tem gente que está sofrendo por causa de uma palavra que foi dita contra ela ou contra ele há 6 meses atrás. Ainda está remoendo, ainda está com raiva. Pastor, não estou mais com raiva não, quero só que ele morra. Estou mais com raiva não, estou só fazendo oração deprecatória. Prepara e leva, Senhor. São coisas muito pequenas. Essa mulher diria assim: gente, existem outros problemas para vocês focarem. Se vocês forem humilhados, suportem, se mantenham emocionalmente equilibrados, porque fazendo isso, não apenas a humilhação servirá como possibilidade de crescimento, mas você verá solução nas demais áreas da sua existência. Porque um problema tem o tamanho que eu dou a ele. Uma dificuldade tem o tamanho que eu lanço sobre ela. Importante compreender isso. E um outro ponto importante nesse aspecto emocional, nós já falamos sobre o físico, agora estamos conversando sobre o emocional, é a nossa capacidade de partilhar. A gente quer ser curado de situações estressoras, mas a gente quer ser curado sozinho. E esse milagre da solidão não acontece, irmãos. Deus nos fez para a comunidade. Você sabe como era que essa mulher era conhecida? Como uma mulher que tinha uma filha endemoniada. O autor da Bíblia cita isso. E uma mulher que possuía uma filha possessa. É assim que é registrada a sua história no Novo Testamento. Ela era conhecida e reconhecida pelo drama de sua família. E tem gente que acha que a melhor solução é não dizer para ninguém. Não, pastor, eu estou enfrentando, é melhor que ninguém saiba, porque a gente tem que manter aí a ideia de que está tudo bem. Então a gente vai encontrando aí um caminho conciliatório, mas podemos conversar. A gente finge que está tudo bem e a gente coloca aqui no sótão ou abaixo do tapete os problemas que a gente está enfrentando e a gente vai tocando. Aquela mulher não só era conhecida pelo seu problema, porque todo mundo já sabia do seu problema, como ela estava disposta a vencer. Diz a Bíblia que ela, na presença de todos, se prostrou e se lançou ao chão. Oh, bendito seja Deus. Irmãos, ela não estava preocupada se a reputação dela seria ferida. Ela queria a filha curada. Ela queria a filha sarada. E depois daquele encontro com Jesus, ela passou a ser reconhecida como a mãe de uma filha saudável, como a mãe de uma filha liberta, como a mãe de uma filha transformada.
Pastor, estás a dizer que a gente precisa sair contando aos quatro ventos os nossos dramas e dores? Não, mas nós não podemos ocultá-los no recôndito da nossa alma e na escuridade da nossa existência. Nós precisamos encontrar espaço de diálogo e pessoas que nos acolham com as nossas imperfeições. E ali a gente tem a capacidade de falar um pouco daquilo que a gente é. Existem 4 demandas emocionais que precisam ser atendidas em todo ser humano. Fiz o registro. Primeira demanda, acolhimento. Nós precisamos ser acolhidos. Nós temos as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades, e nós precisamos ser acolhidos a despeito das nossas vulnerabilidades. Todos nós necessitamos disso. O pastor precisa disso. O que seria da minha vida se não fosse os fortes braços daquela mulher me acolhendo? Quando eu chego cansado, depois de um dia perverso, e aí ela torna a minha noite tranquila. Às vezes ficando em silêncio. Às vezes colocando a música que ela sabe que vai levantar o meu astral. Às vezes me convidando para o cuscuz. Geralmente, não tem custo o que tem valor. Mas tem um efeito poderoso. Diga comigo, acolhimento. Foi fraco. Acolhimento. Segundo lugar, nós precisamos ter autonomia. Nós precisamos viver a vida de forma autônoma. Não tem sentido permanecermos infantes a vida toda, porque a vida é fases e as fases precisam passar. É muito estressante permanecer dependente quando adultos dos pais. E eu não estou falando de dependentes financeiros, eu estou falando de dependentes emocionais. Por mais que necessitemos de acolhimento, nós precisamos compreender que a autonomia também é importante, fundamental na formação e maturidade do ser cristão. Nós precisamos desenvolver a nossa experiência com Deus. E eu preciso explicar aos irmãos a forma como eu me relaciono com Deus. Ninguém mais se relaciona. A forma como você se relaciona com Deus, ninguém mais se relaciona. Portanto, eu não vivo a experiência que os meus pais viveram com Deus. Eu vivo a minha experiência com Deus. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu me relaciono a partir de todas as minhas experiências vivenciais. E ninguém é igual. Nossas emoções são oscilantes, nossos medos são oscilantes, nossas alegrias são, tudo é diferente. Eu preciso ter autonomia, eu preciso ter validação em terceiro lugar. Validação. O que é validação, irmãos? Eu preciso que alguém concorde comigo. Pastor, o senhor está dizendo que você pode ser uma pessoa que busca bisbilhotar a reflexão de várias áreas e deseja ensinar sobre a reflexão dessas áreas e espera que todos concordem. Não, não é isso que eu estou dizendo. Alguém que acha que domina diversos assuntos é um prepotente. Nós precisamos de validação emocional. O que é validação emocional? Sofreu a tragicidade de perder um filho. Chega na casa do irmão, o irmão diz: pastor, não acredito em Deus, não acredito em Bíblia, não acredito em fé, não acredito em nada. O que é que eu tenho que dizer como pastor? Vou lhe fazer uma argumentação teológica. O que estás dizendo? Como falas um louco, falas tu, né? É isso, irmãos? Validação é ser silêncio ao lado do Pai em desespero, que está falando palavras a partir de sua loucura,
e não a partir do seu equilíbrio. Alguém que não está conseguindo lidar com a situação de extremo estresse, porque existem situações estressoras que o nosso corpo desliga, se desconecta. Validação é estar perto, é estar próximo, é estar do lado, em silêncio, mas validando a consciência de que aquela pessoa é amada a despeito do que fez, a despeito do que disse. Ser validado não é ser concorde, não é querer que todas as pessoas concordem com você, é apenas ter alguém que aceite você com seu ponto de vista. A gente precisa disso, irmãos. Amém, irmãos? Porque todos nós temos pontos de vista diversos. Eu enxergo a existência a partir de uma perspectiva, a partir de uma prospecção, e todos os irmãos têm uma forma de enxergar a existência a partir de um olhar, de uma cosmovisão de mundo. Agora nós precisamos de validação. A gente precisa de respeito. Essa é uma necessidade humana para que estejamos emocionalmente equilibrados. E aí, em quarto lugar, o autor Martin Seligman diz assim: liberdade para errar. Pastor, o senhor está no culto de doutrina ensinando que os irmãos têm liberdade para errar? Não, eu estou no culto de doutrina explicando para os irmãos que você vai errar tendo liberdade ou não tendo. E a questão que vai te trazer saúde emocional não é você ter total capacidade de vencer as possibilidades de erro. É você ter a consciência que o seu erro não define o amor de algumas pessoas por você. E o seu erro não interfere no amor de Deus para você. Isso é liberdade. Liberdade é saber que você não é amado pelos seus acertos. É saber que você é amado a despeito dos seus erros. E esta é a maior liberdade do mundo. Jesus escolheu nos amar. E o discípulo disse: até quando? Até o fim. Graças a Deus. E por fim, a área existencial, para concluir o sermão. E aí eu queria apresentar para os irmãos uma lista, isso aqui é elencado a partir de estudos científicos, uma lista dos principais estressores da vida. Pastor, na existência, quais são os principais estressores? Existem grupos de estudos em universidades respeitadíssimas do mundo todo que estudam isso. E aí eles fizeram uma pesquisa e elencaram: morte do cônjuge. Essa é uma situação estressora. Lembrando sempre que o estresse não é apenas algo negativo, como eu disse no início, né? O estresse pode ser positivo. Se o marido for ruim demais, ela fica estressadamente feliz. Ou a esposa, né? Divórcio, segundo lugar. Prisão. Diagnóstico de que tem um ente querido preso. Morte de um parente, demissão, aposentadoria, problemas com chefia, reconciliação conjugal. Reconciliação conjugal é estressor? Sim, é extremamente estressor. Reconciliação, eu estou falando do aspecto jurídico, tá? Gravidez, a notícia de gravidez é extremamente estressora, está na lista, são os 13 maiores. Mudança de cidade, nascimento de um filho, aumento de salário, não é diminuição, aumento de salário é elencado como uma situação estressora. E férias. Por que férias é aumento de salário? Eu estou querendo esse estresse, viu, irmãos? É elencado como uma situação estressora. O autor vai dizer que isso nos coloca em estado de desequilíbrio homeostático. Emoção, a parte física perde o equilíbrio porque entra em desequilíbrio, porque você não sabe muitas vezes o que fazer. Você perde essa homeostase, esse equilíbrio, tá bom? E aí, qual é a prevenção para o estresse emocional? Vamos concluir. Reserve algumas horas do dia para diversão, longe de preocupações. Algumas horas do dia é bem difícil, né? Mas da semana pelo menos. Reserve alguns minutos para ficar a sós em introspecção, intercessão, oração. Organize melhor o seu tempo, não assuma muitas responsabilidades. Uma agenda lotada é também uma agenda de alguém que não consegue vencer os estímulos estressores. Ter contatos sociais com família regularmente. Ter algum parente ou amigo que possa confiar e com este falar sobre todos os segredos da vida. Planeje melhor o seu futuro e tenha um propósito e uma meta bem estabelecida de vida para viver. Ainda que você não alcance, possuir a meta
já é sem dúvida uma primeira e importante iniciativa, tá certo? E aí, eu queria que a gente concluísse esse sermão olhando novamente para a mulher Ciro-Fenícia, porque ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, os filhos comem das migalhas que caem da mesa. Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu não vou fazer comparações. Isso é saúde. Por isso, olhando para a vida desta mulher, eu queria dizer que uma das formas de você vencer estímulos estressores é não fazendo comparações. Eu não tenho problemas com redes sociais, eu acho que existe uma forma de dialogar com o mundo a partir das redes sociais. Nós somos uma igreja que tem aqui uma rede social muito forte, nós dialogamos a partir das redes sociais, mas eu acho que rede social é um dos instrumentos mais estressores que existe. Inclusive, eu não apenas acho, isso é confirmado. E por que é um dos elementos mais estressores? Não tem nenhuma situação na sua vida que você esteja que ao acessar uma rede social, você não se sinta estressado. Não tem nenhuma. Você está de férias, você conseguiu reservar um espaçozinho lá no seu interior, você está assando um cará na beira de um açude, com a panela de baião da mãe do lado, coberta com um pano de prato branco. Um negócio bom, vocês estão lembrando aí disso, né? Dessa possibilidade. Aí você encontra um sinal e entra no Instagram. Aí quando você entra, você encontra um amigo seu fazendo um curso de inglês, que você já prometeu para você que vai entrar há 5 anos e ainda não entrou. Aí você diz: meu Deus, o que é que eu estou perdendo meu tempo aqui? Era para estar fazendo inglês. Você está no curso de inglês, estudando, já aprendeu o verbo tobe, já sabe uma porção de coisa. Aí você entra na rede social, você vê o seu amigo com a panela de baião e um peixe assado. Aí você é um negócio estressante, eu nessa tribulação, tentando aprender uma língua difícil, o meu amigo aqui na beira do açude. Olha aí, rapaz, aí você fica estressado. Então qual é a solução, pastor? Come o baião com peixe e estuda o teu inglês sem se comparar com ninguém, porque a tua vida é tua e o caminho que Deus tem para a tua história é teu, e só você pode trilhar esse caminho. Convida Jesus para a jornada e descansa na providência de Deus, porque é o Senhor quem vai cuidar da tua história. Ah não, mas é porque você é como um cão. Pode me comparar com um cachorrinho, não tem problema. Eu, embora seja cachorrinho, eu não saio com fome. Eu como migalha, mas eu como, glória a Jesus. Essa mulher não tem problemas com comparações. Então, diminua as comparações. Primeiro conselho, dos 3 últimos. Segundo conselho, diminua os julgamentos. Olha o que eu li essa semana. A mente humana é considerada uma máquina de julgamentos. Para a maioria de nós, é extremamente difícil experimentar algo sem julgamento ou colocação de rótulos. Julgue menos. Sempre que você pensar em julgar alguém, lembre-se de quem você era. E se você não conseguir lembrar, lembre de quem você continuará sendo, se continuar a julgar as pessoas. E aí você vai perceber muito claramente que nós precisamos do último conselho. Seja grato. Seja grato. Ainda não está na situação que deveria ou que acredita que poderia estar? Seja grato. Estamos vivos. Estamos diante de muitas oportunidades. Sejamos gratos ao Senhor nesta noite. Dan Gilbert e Tim Wilson registraram uma frase e eu quero concluir com ela. Os eventos da vida afetam muito menos a nossa felicidade. As expectativas que fazemos deles nos afetam muito mais. Então os eventos em si não têm poder estressor. A expectativa sim. Vamos regular as expectativas e vamos viver o hoje, porque é o Senhor quem cuida de nós. Amém?
Fiquemos de pé em nome de Jesus nesta noite. Eu quero agradecer a paciência, passamos aqui 50 minutos dialogando e como foi bom conversar com vocês. Irmãos, vamos orar pela esposa do irmão Renato. Ela está internada há uma semana, ela está grávida e nós vamos estar intercedendo para que o Senhor possa curar a sua serva, em nome de Jesus. Irmãos, conforme foi votado domingo aqui na escola, a gente não vai ter escola bíblica dominical domingo manhã, excepcionalmente nesse domingo por conta das eleições, mas à noite teremos o culto de Santa Ceia normalmente, tá? Então às 18 horas estaremos aqui reunidos em festa e vai ser uma bênção. Venha, traga a sua família, que vai ser uma bênção estar reunido com os irmãos. Oremos ao Pai em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer e te glorificar, porque o Senhor nos deu o privilégio de ouvir a tua palavra nesta noite. Nós queremos abençoar os teus filhos e filhas que aqui estão, rogar a tua vida e bênção sobre a vida deles, que a tua bondade e a tua misericórdia nos alcance neste restante de semana. Nós queremos ser dependentes do teu amor e da tua graça. Ajude-nos, Pai. Conceda-nos a tua bondade, é o que pedimos-te em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja. Quem tem fé diga amém. Deus abençoe os meus irmãos e irmãs.